Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre sinastria e hoje nós vamos falar sobre o Júpiter de uma pessoa entrando em contato com a casa 10 de outra. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Sinastria é uma técnica de compatibilidade amorosa em que nós pegamos o mapa de uma pessoa e encaixamos com o mapa de outra. Eu digo que é uma técnica de compatibilidade amorosa, mas ela pode ser utilizada para qualquer contexto, seja entre parentes, entre professores e alunos, entre amigos, você decide. Sinastria não é a técnica que de fato dá o veredito se uma relação vai funcionar ou fracassar. A técnica que dá o veredito da relação é o mapa composto de pontos médios, mas a sinastria ainda assim é muito boa para pontuar questões que vão aparecer cotidianamente na vida daquele casal. Normalmente, o agente passivo da relação é a pessoa dona da casa e o agente ativo da relação é a pessoa dona do planeta. Então, no final das contas, é a pessoa da casa quem vai sentir o impacto maior. Caso você ainda não tenha visto o mapa da sinastria calculado pela astrologia sideral, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sinastria para você estudar as potencialidades astrológicas da pessoa com quem você está se relacionando. Então, numa combinação em que o Júpiter de uma pessoa vai para a casa 10 de outra, é como se fosse a seguinte situação. Imagina que o seu horóscopo é uma mansão e cada aposento representa uma casa. Então, a casa 10 é o escritório. Então, a pessoa de Júpiter é uma visita. Ao invés de ela estar entrando pela sala de estar, como se é esperado de uma visita, ela está entrando diretamente no escritório. Então, é aqui onde a história vai ser contada. E o Júpiter representa expansão, é o lado mais sortudo, mais leve, mais jovial, mais festeiro da personalidade de um. E a casa 10 é uma casa muito mal compreendida porque ela é a casa da carreira, mas ela não é só a casa da carreira, ela é a casa que representa o local onde nós lidamos com muita pressão social. Então é onde nós passamos a maioria do tempo da nossa vida, é pelo que nós somos lembrados, pela marca que nós vamos deixar na sociedade. Então quando se trata de questões de deixar a marca na sociedade, nós tendemos a ser mais sérios. Então vai ser originalmente a casa de Capricórnio e de Saturno, são duas coisas muito sérias. Essa é uma combinação em que ela pode gerar sentimentos contraditórios e eventualmente uma decepção, porque se tratam de duas pessoas que têm expectativas bastante diferentes sobre as coisas. Uma é extremamente séria e a outra não enxerga como séria o que está em jogo. Ela tende a ser mais festeira e um pouco mais liberal. Então, é uma combinação que gera respeito que a pessoa da casa 10 certamente vai gostar de ser vista com a pessoa de Júpiter, porque a pessoa de Júpiter expande a reputação da pessoa da casa 10 de qualquer jeito. Então a pessoa de Júpiter ela pode dar bons conselhos, até mesmo financiar, se trata de a pessoa dona do Júpiter ser o seu pai ou a sua mãe, de a pessoa de Júpiter dar direcionamento para uma pessoa que precisa de direcionamento na vida, porque se trata do Swadharma, da grande missão social. A pessoa de Júpiter pode também dar uma boa expansão nos horizontes, da maneira que a pessoa da casa 10 lida com o governo. Então, assim, é uma combinação em que uma das partes vai ser bastante beneficiada com o contato, isso é inquestionável. Só que a pessoa de Júpiter pode não ter tanta disponibilidade para trabalhar duro, ou para se comprometer, ou para fazer hora extra, num lugar onde a pessoa da casa 10 quer se comprometer muito, que ela quer fazer hora extra, que ela
quer trabalhar duro para resultados que vêm de longa duração. Então, a pessoa da casa 10 pode achar a pessoa de Júpiter um pouco responsável, mas é uma coisa que, da minha experiência pessoal, vai dos dois lados. Um vai acabar, no final das contas, sendo o outro menos responsável do que ele gostaria que fosse. Então existe uma certa decepção aqui, de uma das partes pensar assim, você não era aquela pessoa profissional, como você dizia, você não é aquela pessoa séria, como você dizia, você não estava realmente disposto a trabalhar como você inicialmente se mostrou. Na verdade, você é um galhofeiro, você é um festeiro, você é um garotão, você é uma garotona, você é um playboy, você só quer deitar, rolar e gozar, entendeu? Então, ela é uma combinação que ela pode gerar um certo ressentimento, porque uma das partes vai se sentir sobrecarregada, principalmente quando são num contexto em que profissão está envolvida, em que pactos sociais estão envolvidos, até mesmo casais que decidem porventura trabalhar juntos. É isso que vai acontecer. Uma das partes vai acabar fazendo um trabalho mais saturnino. Você já deve ter ouvido falar que o Júpiter ele é debilitado em Capricórnio. Então, por essa originalmente ser a casa de Saturno, é como se fosse o Júpiter de uma pessoa afetando o Saturno de outra. São duas energias que é como se fosse água e óleo. Elas não necessariamente se misturam muito bem. Uma outra coisa é que na astrologia védica o Júpiter ele é o indicador ou karka para a casa 10, porque ele produz a noção de Swadharma, de grande missão. E então quando nós colocamos o indicador daquela casa naquela casa, isso provoca hiperdesenvolvimento. É demais, nem sempre pode ser bom. Se a pessoa do Júpiter tem um Júpiter debilitado em Capricórnio ou em Dhanishta Nakshatra, isso pode ser intensificado. Então é um caso em que a pessoa de Júpiter ela pode querer tomar as rédeas da carreira da pessoa, da casa 10, ela pode querer muitas vezes ditar as regras, os dogmas, porque é o que Júpiter ele é o planeta do superego, de você não pode escolher determinada carreira porque isso é contra a nossa religião ou é contra os nossos princípios. Então, a pessoa da casa 10 pode sentir a pessoa de Júpiter como dando muitas sugestões, sugestões até demais, quando não foi pedido. Então, exatamente como essa da casa 9, Júpiter de uma pessoa na casa 9, da outra da casa 10 a mesma coisa. Precisa haver de tempos em tempos um certo distanciamento para que a relação não morra, para que ela possa oxigenar. É assim como eu enxergo essa interação. E uma vez que ela oxigena, a pessoa da casa 10 deve ter a liberdade de fazer as escolhas de carreira e executar a carreira dela do jeito que ela bem entender, contanto que ela não esteja fazendo mal ao próximo. Da pessoa da casa 10 chegar e falar, quem está vivendo essa carreira sou eu, não interessa se a minha carreira vai contra seus princípios filosóficos. Eu não estou fazendo nenhum crime contra o erário, eu não estou fazendo nenhum mal ao próximo. Então, a pessoa da casa 10 precisa dessa liberdade de escolha. E muito importante, para não gerar ressentimento, eu aconselho vocês a serem um pouco mais assim, sinceros e honestos em relação às suas opiniões, ao comprometimento que cada um quer dar. Então, assim, a pessoa de Júpiter precisa ser um pouco mais sincera com a pessoa. Se você não tem, de fato, um interesse em se comprometer tanto, se você enxerga as coisas como mais uma diversão, cabe você de início falar, é só uma diversão. E
Se a pessoa da casa 10 não enxerga como uma diversão, mas sim como uma grande missão, vai ser de grande ajuda no final. Você já inicialmente ter sido sincero. Porque se você não for sincero, a pessoa de Júpiter ela pode atrapalhar. Essa é o que eu vi. A pessoa de Júpiter ela pode atrapalhar a maneira que a pessoa da casa 10 faz o trabalho dela. Porque se trata de uma pessoa que não enxerga com seriedade as coisas que a outra pessoa enxerga com seriedade inicialmente, certo? Então, é uma interação em que ela tem os seus méritos e tem as suas dificuldades, tá certo? Eu, particularmente, não gosto muito dessa combinação, porque ela pode gerar muita projeção, muitas expectativas e, eventualmente, elas não estarem à altura, tá certo? Então, um pouco mais de Saturno aqui. Se trata de pessoas que têm já muito Saturno ou muito Capricórnio em primeiro lugar, pode não ser assim. É um caso a se pensar. De duas pessoas que têm muito Capricórnio e Saturno, elas já têm expectativas muito aqui embaixo. Elas já acham que 90% das relações vão dar errado, que 90% dos projetos já vão dar errado, então elas já começam com expectativas muito baixas. Agora, se se trata de pessoa que tem muito Netuno ou muito Peixes no mapa, ela já começa com expectativas aqui em cima. Então, assim, existe muita fantasia, existe muita devaneio. Então, este é um caso... Se trata de pessoas que têm muito peixes e há essa interação de Júpiter com a casa 10 de outra, é um caso em que pode haver uma queda bem alta do topo do penhasco, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!